Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Na mensagem de hoje eu quero falar a respeito do valor que você tem. Olha, o amor do crente ele é muito disputado. Assim como um bom jogador de futebol é disputado a peso de ouro por todos os times, o amor do crente é disputado. Vou explicar por quê. Porque quando você ama a Deus, o inimigo quer de todas as formas conquistar o seu coração, oferecendo todas as formas de pecado, todas as belezas do mundo. Assim como Satanás fez lá no capítulo 4 de Mateus com Jesus Cristo, quando levou ele para o pináculo do templo e disse: tudo isso te darei, mostrando a ele todos os reinos do mundo, se prostrares e me adorares. Ele faz com você também. Porque você é a imagem e a semelhança de Deus, Ele faz comigo também. Ele oferece as coisas do mundo para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar nos tirar o verdadeiro amor que é o amor de Deus por cada um de nós. E isso às vezes acontece porque nós não vigiamos, não ficamos alertas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre algumas dessas notícias aí no meio evangélico. Por exemplo, olha só, pastores envolvidos com adultério ou com homossexualismo. Meu Deus, que coisa triste. Jovens que saem dos cultos e vão para os motéis. Consumismo, imoralidade entre cristãos, rebeldia dos filhos e dos jovens em geral no meio da igreja, namoro com descrentes e por aí vai. São tantas coisas que são oferecidas para comprar o seu passe, o passe da sua alma, para tirar das suas mãos a passagem que te levará à Nova Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia. Você sabia que isso também pode acontecer comigo e com você? Todos nós podemos cair de modo semelhante se não tomarmos o cuidado necessário. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. Existe todo um processo que muitas vezes ocorre sem que venhamos a perceber e que termina numa vida distante de Deus. Vivemos numa época em que muitas coisas querem nos afastar de Deus. É um verdadeiro cabo de guerra, duas forças puxando uma corda para lados opostos. Todo cristão vive numa constante queda de braço, numa disputa pela sua lealdade, pelo seu amor. O crente possui dentro de si o Espírito Santo que deseja levá-lo a amar a Deus e obedecer à sua vontade. Mas também possui o pecado que o empurra para o mundo para satisfazer os seus desejos, especialmente desejos carnais. Precisamos estar atentos, irmãos, pois nós também podemos estar caminhando para uma vida distante de Deus, e a Bíblia nos alerta sobre isso. 1 João 2:15-17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glórias a Deus, aleluia. Algo que precisamos ter sempre em mente para entender 1 João é o fato de que a carta foi escrita a fim de possibilitar que os cristãos pudessem desfrutar dos benefícios da comunhão com Deus. A epístola faz isso mostrando os critérios que permitem o cristão avaliar-se se ele mesmo está desfrutando desta comunhão. Neste sentido, João mostra que o amor é uma evidência daqueles que estão em comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, que é o amor, consequentemente, nós amamos a Deus e ao nosso próximo. Por isso o texto exorta os cristãos a amar. Mas existem coisas que podem nos afastar desta comunhão com Deus e, consequentemente, do amor que vem de Deus. João mostra que aquilo que pode nos afastar do amor de Deus e ao nosso próximo é o amor ao mundo. Você deixar de amar a Deus para amar o mundo, automaticamente você se afasta de Deus, afasta do seu próximo, deixa de amar a Deus, deixa de amar o seu próximo e passa a amar aquilo que Satanás coloca diante dos seus olhos através das cobiças do mundo. Quando amamos o mundo ou as coisas que pertencem a ele, a consequência é que nos afastamos do amor, tanto o amor que vem de Deus. Um exemplo disso está em 2 Timóteo 4:10. Olha o que disse Paulo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Está vendo só? Vemos que o fato de Demas ter amado as coisas deste mundo fez com que ele abandonasse a Paulo e a sua obra missionária. Este é o risco que corremos quando nos deixamos fascinar pelo que o mundo tem a nos oferecer. O apóstolo João nos dá algumas orientações sobre este perigo que corremos. Não devemos amar o mundo nem as coisas que o mundo tem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
João dá uma ordem aqui explícita. Não se trata de uma opção, mas de um dever. O cristão não deve amar as coisas do mundo, mas ele também aponta o motivo pelo qual não devemos fazer isso. Não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a palavra. A razão pela qual não devemos amar o mundo é que quando nos deixamos envolver por ele, isso nos afasta do amor de Deus. A pessoa que ama o mundo demonstra que não ama a Deus. É o que nos mostra também Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas como isso acontece? O que existe no amor do mundo que nos afasta do amor de Deus? João continua a nos dar resposta, porque as coisas do mundo não vêm de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo jaz do maligno, diz a palavra. João mostra que as coisas que existem no mundo não procedem de Deus. Assim, quando amamos essas coisas, estamos valorizando aquilo que é contrário ao próprio caráter de Deus. Até porque nós não somos daqui, somos peregrinos. Aqueles que querem caminhar com Deus sabem que não vão ficar aqui, serão arrebatados e irão habitar a Nova Jerusalém. Somos apenas peregrinos aqui. O texto nos mostra que existem 3 elementos que pertencem ao mundo e que nos afastam do amor de Deus. Quando João fala sobre tudo o que há no mundo, dá a entender que esses 3 elementos que vamos apresentar agora são a base para tudo aquilo que o mundo oferece, que contraria a Deus. Em outras palavras, todo o pecado e maldade que o mundo apresenta estão baseados nesses 3 elementos. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Mas eu quero explicar um pouquinho sobre isso para você que não conhece bem. A concupiscência da carne, a cobiça da carne. A palavra concupiscência significa um desejo intenso. Na Bíblia, ela é usada para se referir a um desejo negativo, pecaminoso. Existe uma íntima ligação entre o desejo e a possibilidade de pecado. Está em Tiago 1, 13 a 15, que diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso mostra que a origem do pecado do homem está nos seus desejos. Quando nos alimentamos de tal maneira que buscamos satisfazê-los no pecado, assim, desejar as coisas do mundo nos leva ao pecado, e o pecado nos afasta de Deus, nos levando à morte espiritual. Mas não se trata de um desejo qualquer. Trata-se de um desejo forte, ligado à carne. A expressão aplica-se principalmente ao desejo que temos de satisfazer as vontades pecaminosas através do nosso corpo. Podemos incluir aqui todo tipo de desejo sexual, pecaminoso, de impureza, lascívia, fornicação, adultério e por aí vai. Também se aplicam aqui os problemas relacionados à comida, como gula, bebedeira, até mesmo a preguiça. Pode estar relacionada a um desejo pecaminoso de satisfazer o corpo através do descanso. Assim, se você anda desejando demais a satisfação dos desejos do seu corpo, cuidado. Tenha muito cuidado. Um grande navio vai a pique com um pequeno furo em seu casco. A forma do pecado entrar nas nossas vidas entra como se ele fosse inofensivo. Você pode estar se afastando de Deus. E é preciso negar os seus desejos pecaminosos e deixá-los de lado e voltar a sua atenção somente para o nosso Deus. Vamos explicar agora a concupiscência dos olhos, a cobiça dos nossos olhos. A concupiscência dos olhos está ligada à cobiça. Trata-se da vontade de contemplar aquilo que agrada aos nossos olhos, mesmo que se trate de algo proibido, e desejar excessivamente aquilo que não temos. Isso ocorre quando valorizamos demais tudo aquilo que enche os nossos olhos. A Bíblia mostra aqui vários exemplos, como por exemplo Eva, em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele a comeu. Davi, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Acã, em Josué 7:21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, está vendo? Cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo.
Precisamos tomar cuidado, meus amados irmãos e irmãs, com aquilo que nossos olhos desejam, pois isso pode nos afastar do amor de Deus e nos levar à morte, na medida em que começamos a desejar mais as coisas do mundo do que as coisas do nosso Deus. Cuidado com aqueles desejos e sonhos aparentemente inocentes que você alimenta em seu coração. Eles também podem afastar você de Deus. Muitas vezes nos preocupamos apenas com aqueles pecados mais evidentes, mas é possível que aquele carro novo que você quer, ou aquele emprego, ou aquela roupa, ou aquela pessoa se torne algo que você deseja tanto, que esse amor se torna mais importante para você do que o próprio amor de Deus, e isso vai afastá-lo de Deus. Soberba da vida, a ostentação dos bens, as pessoas que querem aparecer. Olha, se você tiver aí uma versão da NVI, a nova versão internacional, você pode perceber que a tradução diz ostentação dos bens, ao invés de soberba da vida. Isso acontece porque a palavra pode significar tanto vida como os recursos para manter a vida, ou seja, os bens materiais. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, por exemplo, o mesmo termo é traduzido como vida. Em 2,16 é traduzido como recursos deste mundo. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso significa que João pode estar se referindo tanto ao orgulho e confiança em bens materiais, como ao orgulho fundamentado nas coisas desta vida, incluindo aí até mesmo a capacidade intelectual da pessoa, por exemplo. De qualquer forma, o sentido do texto é o de apreciar os recursos desse mundo, materiais ou imateriais, que a pessoa possui e depositar neles a sua confiança. Existem muitos homens que se estribam no seu conhecimento bíblico. Eu conheço muito a palavra de Deus, eu não sei o quê, se sente superior ao irmão que às vezes não sabe nem ler. Mas ele não sabe que aquele irmão que não sabe ler tem com Deus uma intimidade tão grande que ele não tem. Quando amamos e confiamos mais as coisas materiais do que em Deus, isso é demonstração de que estamos distantes do amor de Deus. Você tem que procurar saber em quem eu confio, em Deus ou nas coisas desse mundo. A tranquilidade do seu sustento e que as coisas não vão faltar no dia de amanhã está em Deus, ou no seu trabalho, ou no dinheiro que você guardou nos últimos anos. Claro que tem que estar em Deus. Cuidado com aquilo que você valoriza e confia. Com o amor que você tem às coisas materiais, talvez seja seu carro novo, que você morre de medo que alguém arranhe a sua pintura, ou que seja roubado. Talvez seja seu celular novo, que você quer que todo mundo veja que você tem um celular de última geração. Ou ainda aquele aparelho de som de última geração que é tão especial para você que ninguém pode nem pôr a mão. Cuidado com a importância que você dá para os bens materiais. Isso pode afastá-lo de Deus. Não devemos amar as coisas do mundo porque elas são passageiras. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. O texto mostra ainda que outra razão pela qual não devemos amar as coisas do mundo. O motivo é que essas coisas são passageiras. Não são eternas como é a nossa salvação e o nosso Deus. Todas essas coisas que despertam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não existirão para sempre. Consequentemente também, as concupiscências que elas despertam deixarão de existir. Isso significa que não devemos preferir essas coisas, pois elas são passageiras. Por outro lado, o texto mostra que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não podemos esquecer que João está falando sobre evidências de alguém que está em comunhão com Deus, ou seja, de pessoas crentes. Essas pessoas irão viver eternamente na presença de Deus. Por isso o apóstolo João faz o contraste. O cristão não deve amar o mundo porque ele passa, e também não deve amar o mundo porque, como salvo, viverá eternamente com Deus, e por isso deve cuidar das coisas celestiais. Volte seus pensamentos para Deus, medite na palavra, memorize versículos, transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que você se volte para Ele, que ame a Deus sobre todas as coisas, que esteja na presença de Deus, preparando a tua morada nas mansões celestiais. Jesus disse: eis que vou para o Pai, vos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós comigo. Que nós possamos estar com Cristo, sermos arrebatados, participarmos das bodas do Cordeiro e habitarmos a Nova Jerusalém. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o santo, poderoso e magnífico nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.